Para tudo que você está fazendo, porque foi marcado o encontro. Donald Trump de um lado, Luiz Inácio Lula da Silva do outro lado. Eu vou te contar as estratégias e táticas secretas nesse vídeo. Este governo não tem estratégia, não tem planejamento e também não tem agenda, como eu sempre coloco aqui. Qual que é a agenda do governo Lula? Qual é? O que o governo Lula vai defender para 2026 como bandeira? Que a gente faz esse debate aqui o tempo todo. Não tem. Qual que é, Valdo, a embalagem? Qual o produto que eles vão vender para o eleitor, do ponto de vista de vitrine eleitoral? Não tem. Então, o Congresso, de fato, farejou esse governo fraco, porque é um governo que vive de glórias passadas, mas as pessoas estão olhando para frente, as pessoas não estão olhando para trás. O que foi. E agora, para frente? Então, a parte da negociação também é olhando para frente, como eles vão fazer essa composição de palanques com partidos. Eu acho muito difícil eles conseguirem fechar com partidos que não sejam de centro-esquerda. E fizeram um levantamento onde mostrou aí o presidente Lula com a menor vantagem nessas pesquisas eleitorais. Ele vem concorrendo aí como pré-candidato presidente Lula, e também nessas pesquisas que foram feitas, esse levantamento feito pelas meninas, elas trazem também aí uma comparação com o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Gabriel vai... Fizeram um levantamento de pesquisas, fazendo cruzamento entre pesquisas eleitorais. Para vocês terem uma noção, no mês passado, a Quest divulgou uma última pesquisa eleitoral, a primeira de 2026 pelo Instituto, e a diferença de Lula para o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que é o principal nome da oposição, é de 13 pontos percentuais. Já na Paraná Pesquisas, que saiu na semana passada, finalzinho ali da semana, dia 29, a diferença de Lula para Flávio Bolsonaro no primeiro turno é de 6,7%, uma diferença bem curta. E o que esses dados trazem para a gente, Nath, Marília? Que a eleição vai repetir muito do que foi em 2022. Naquele momento, em 2022, houve uma crise, inclusive, dos institutos de pesquisa que não conseguiram medir a força do bolsonarismo. Aparentemente, agora, essa força está sendo medida. As pesquisas estão conseguindo alcançar esse público que era muito resistente lá atrás às pesquisas eleitorais. Então, há uma tendência, ao que parece, de que pessoas que são ali aliadas do bolsonarismo, da família Bolsonaro, estão respondendo a esses institutos e dizendo, olha, eu vou votar no Flávio Bolsonaro, ou vou votar no Jair Bolsonaro, quando era, então, o ex-presidente, então, candidato. Então, as pessoas aparentemente estão começando a responder. E aí a gente já está vendo, desde janeiro, uma consolidação desses dois nomes, tanto Flávio Bolsonaro do lado da oposição, quanto Lula do lado do governo, o que mostra uma dificuldade de qualquer outro candidato avançar nessa polarização de um lado e de outro. Estava com o Dr. Ricardo Schaefer Fernandes, que é um dos advogados do Felipe Martins, e ele me explicando que os próximos passos, o que eles estão fazendo dentro do inquérito para o Felipe Martins poder voltar à prisão domiciliar. E eu fiz uma pergunta muito parecida com essa, Paulo. Eu falei, mas Dr. Ricardo, adianta fazer tudo isso? Porque o Alexandre de Moraes vai dar de ombros e vai passar uma caneta e falar, não me interessa. E o doutor Ricardo disse, adianta sim, porque o Felipe Martins, inclusive, muito atento a absolutamente uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci na vida também, ele sempre falava, tudo tem que ficar registrado. Tudo, você não sabe o dia de amanhã. Tudo tem que ficar. A gente sabe que o Alexandre de Moraes vai falar não. Ele falou não para o CBP, que é uma agência oficial dos Estados Unidos. Ele falou que não há fatos novos quando a LinkedIn disse que a LinkedIn não foi acessada naquela data. Ou seja, mas tem que fazer. Então, vindo dessa premissa, a gente tem que seguir, a gente tem que protestar, a gente tem que falar, a gente tem, porque a gente não tem outra saída. Pior do que isso, não sei se dá para ficar mais pior, se dá para ficar pior do que isso. O que dá é para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, protestando, falando, e o bom jornalismo apoiado por vocês. Eu acho que daqui a pouco, tomara que eu esteja errada, essa situação do Master vai ser contornada. Ou alguém vai ser jogado debaixo do ônibus, um deles, vamos jogar aqui um boi de piranha, ou o próprio sistema vai se autoproteger. E a gente tem que seguir. Certo. Então, doutora Damek, eu não fiz exatamente iguais as que vieram, mas acredito que todos os temas foram esgotados aqui. Eu peço até desculpa e eu confesso que o senhor me entregou aqui ontem, hoje, as perguntas que o ministro gostaria que fossem realizadas. Eu segui aqui o script praticamente. Então, fazer. Ele quer que se ele quiser que eu leia desde o início, a gente vai refazer. O senhor quer que refaça? Tá. Eu vou deixar consignado que as próximas perguntas todas vêm do ministro Dias Toffoli. Mas ele está de saída. Quem? Ele está de saída. O Haddad anunciou na semana passada a sua saída do cargo agora em fevereiro. De manhã. Então, ele não tem uma data específica, mas ele falou que já está tudo acordado com o Lula.
Vai para onde? Ele destacou que o Dário Durigan, que é secretário que trabalha com ele, é o número 2 lá da pasta, deve ser seu sucessor. Mas ele frisou que quem decide é o Lula. É isso aí. Pô, mas legal, né? A economia tá indo pra casa do chapéu. Ele sai. Ele deixa o outro cara que... Pô, tá bom. Aí ele fala isso, olha... eu assumi com um cenário muito difícil. A herança maldita do Bolsonaro. Falando Diz que ele vai ser candidato no Paraguai. Foi o cara que mais levou empresa pro Paraguai. Foi ele. Diz que vai ser candidato. Lá. Tá bem nas pesquisas. Ele foi melhor na economia no Paraguai do que aqui. Lá ele vai. Lá ele voa. Mas é sério. Lá o pessoal. Haddad. Narciso, se você comparar o Lula a um carro, eu acredito que muita gente vai concordar comigo, ele parece aquele Opala velhão, né, que em algum momento já foi bonito, né, já foi um carro de luxo, né, que dava um resultado, te levava para qualquer lugar. Hoje o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada, ultrapassada, um cara que sequer tem telefone celular, um cara que acha que inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos em redes sociais. Ele não tem ideia de como isso é importante para um governo que quer se pautar pela modernidade, pela inteligência, pela tecnologia, na área como a inteligência artificial é importante na área da saúde, por exemplo, da segurança pública. São ferramentas importantes que ele desconhece completamente. Então, eu tenho a convicção que o povo nordestino, que historicamente tem dado o seu voto de confiança ao Lula nas últimas eleições, agora vai fazer o contrário. As pesquisas mostram que ele derreteu no Nordeste, porque, mais uma vez, é um produto vencido. O Lula é um produto vencido. Imagina você fazer um churrasco com aquela picanha que já está cheirando a podre. Você tomar uma cervejinha choca. Esse é o Lula hoje. Ninguém consegue mais tragar esse cara. O presidente Lula vai ter uma agenda bastante cheia, com muitas viagens nesse início de ano. Além dessa ida ao Panamá, o presidente deve visitar a Índia e a Coreia do Sul já no mês que vem. E é possível que o presidente Lula vá até a Casa Branca logo depois. E aí, Jussara Soares mais uma vez com a gente. Essa viagem é importante para o governo, pensando nas eleições, né, Jussara? Exatamente, Márcio. Claro que o Brasil, a diplomacia brasileira, tem prioridades urgentes, como, por exemplo, o próprio citado pelo presidente Lula na chegada dele ao Panamá, que é a questão da Venezuela. Tem, obviamente, antes de tudo, ainda a questão comercial, a tarifas que ainda precisam ser retiradas sobre taxa. Também a questão do Conselho de Paz, que o presidente chegou a falar ontem diretamente a Donald Trump. E outro detalhe também, que o presidente Lula deve aproveitar este encontro para falar sobre a reforma da ONU, do Conselho de Segurança. Deve ser estes os temas prioritários. Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Qual que é o receio, de modo geral, na ala política do governo Lula? É justamente que aqueles mesmos interlocutores da direita brasileira que atuaram para que houvesse uma tarifa, um tarifaço contra o Brasil, envolvendo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, que este mesmo grupo possa tentar, de alguma forma, influenciar Trump para as eleições agora, neste ano, em outubro. Então, muitos me dizem que pode ser, sim, uma oportunidade. E o que eles dizem? O presidente Lula tem se mostrado, ou vai reforçar neste encontro, que apesar das divergências que ele mostra a Trump, e nunca escondeu disso, inclusive pelas declarações públicas que vem fazendo, é que ele é um interlocutor confiável para Trump. Então, é neste sentido que eles veem também como uma oportunidade esse encontro, de tentar afastar qualquer tipo de interferência nas eleições deste ano. Claro, eles citam, muito bem que durante algum tempo a direita brasileira conseguiu, sim, acesso ali ao entorno de Trump. Então, a ida de Lula lá no Salão Oval mostra que uma relação está mais azeitada, chegou a um nível de confiança que eles podem, inclusive, discordar. Então, é um momento que eles devem aproveitar, pelo menos o Palácio do Planalto acredita que isso possa ficar mais claro. Embora, como eu disse aqui, a diplomacia brasileira acaba dizendo o seguinte:
tem as outras prioridades. A gente sabe que está lidando com um interlocutor muito imprevisível, que é o caso de Donald Trump, mas a ala política, aquele entorno mais próximo de Lula, o Palácio do Planalto, veio essa oportunidade de fazer, inclusive, uma blindagem, como eu disse aqui, uma vacina, evitar que Trump possa, em algum momento, tentar fazer alguma interferência aqui. O que me diziam anteriormente, Márcio, é que eles já imaginavam que o Trump fosse não envolver diretamente nas eleições deste ano, mas havia sim um receio do que o seu entorno, as big techs, de alguma forma pudessem tentar entrar nessa eleição, entrar para este debate. Então, agora chegou o momento desse encontro. O que me dizem é que a previsão que deve ocorrer mesmo em março, ainda não começaram as tratativas de fato para oficializar esta visita oficial do presidente Lula à Casa Branca, mas eles dizem o seguinte: o ambiente agora é mais convidativo, é possível sim que o presidente Lula vá ali ao Salão Oval conversar olho no olho com Donald Trump. Vai acalmar a situação se o Toffoli abandonar a relatoria. Primeiro que ele não vai abandonar porque tem deputado envolvido. Então o que ele pode fazer é desmembrar o caso e mandar uma parte para a primeira instância, talvez a parte menos relevante, e proteger aquilo que realmente interessa aos bastidores de Brasília, manter ali com ele, né? É óbvio que ele está agindo para dificultar as investigações ou preparar a possibilidade de anular o caso na frente. Então ninguém confia que o Toffoli realmente seja um juiz imparcial, preocupado com as investigações, dando mais prazo para a Polícia Federal e por aí vai, como ele deu a entender nessa notinha mequetrefe. O Vocaro preocupado com o vazamento do celular dele, né, é porque ele sabe que esse telefone tem valor. Né? Ele investiu, sim, muito em conexões e sabe-se lá mais em quê, né? Que tipo de imagens, vídeos ele tem. Alguns acharam que ele era uma espécie de Jeffrey Epstein tupiniquim, né? ou P. Diddy dos trópicos, né? Enfim, dava aquelas festas de arromba e filmava, né? Então, ele deve ter muita coisa nesse telefone celular. É óbvio que ele não quer que isso seja entregue de graça. Ele sabe que isso é o passaporte dele para a liberdade. Ele falar que se ele tivesse conexões, ele não estava passando pelo que ele está passando, é uma piada. Ele estaria preso. Ele está solto, com tornozeleira, ele está no epicentro de um furacão, porque o caso Master estourou e a imprensa redescobriu o jornalismo. Sua coluna, Lacombe, na Gazeta esse domingo, fala disso, né? E eu vou fazer aqui também uma propaganda da coluna do nosso convidado, Paulo Briguet, hoje também na Gazeta do Povo, né? Que inclusive cunhou a expressão supremão. E é interessante porque o caso Master, a gente está chocado, entre aspas, né? Mas não deveria, né? Ou pelo menos assim, a velha imprensa ficou chocada. Onde eles estavam nos últimos 6 anos? Quer dizer, eles, de repente, descobriram que os ministros têm algumas atitudes suspeitas em relação à corrupção, mas eles não ligaram para perseguição, para perda de liberdade, para censura, prisão arbitrária e por aí vai? Então, de novo, né, eles estão descobrindo quem é o Toffoli e quem é o Alexandre de Moraes de repente. Bom, bastava eles terem escutado os bolsonaristas, que eles criticam tanto, né, há 6 anos, que eles não ficariam tão surpresos assim com o caso Master. É mais um caso que vem na esteira de vários escândalos de corrupção, de abuso de poder, da casta do andar de cima, se lambuzando com a coisa pública. Então, o Briguet conclui o texto dele. O Master é apenas um sintoma da doença que tomou conta do organismo. A morte do Brasil foi um crime encomendado, no qual o STF forneceu a arma, né, o sigilo, a censura, a perseguição. O PT forneceu o plano, esse assalto contínuo, né, ao Estado. E o 8 de janeiro forneceu o álibi para amordaçar as vítimas, para intimidar quem ainda tinha coragem de denunciar a situação. O abismo não tem fundo porque é um projeto de engenharia estatal. O mar de lama é, na verdade, o líquido amniótico de uma autocracia revolucionária que pretende nunca mais sair do poder. É disso que nós estamos tratando aqui, Lacombe. Então, precisamos denunciá-los pelo que eles são, né? Muita gente parou de falar do contrato de 129 milhões, por exemplo, porque o Toffoli passou a ser a bola da vez, mas 129 milhões de reais de contrato entre o Banco Master e o escritório da família do Moraes não é conflito de interesse, não é promiscuidade, não é suspeito. E não exige explicações, como alguns jornalistas cobram. É corrupção escancarada. É o contrato de um lobista poderoso. É disso que se trata, né? A última frase do texto eu deixei para depois, né? Eles só esqueceram de combinar com Deus. Então, Lacombe, a gente tem aí uma esperança, né? Uma fé que a gente não vai abandonar jamais. O Brasil tem muita gente boa. As pessoas que seguiram o Nicolas naquela caminhada, né, da liberdade, o Desperta, o Acorda Brasil, mas o país está na mão de uma elite corrupta, de uma turma sem escrúpulos, que faz qualquer coisa para se manter no poder e para enriquecer, né, de forma ilícita. Essa é a guerra que nós estamos travando. Eu tenho esperança, tenho fé de que um dia nós vamos conseguir moralizar esse país. A Lava Jato estava conseguindo. Eles enterraram a Lava Jato. Uma própria jornalista do Globo já disse que o clima em Brasília hoje está parecido com o clima pré-Lava Jato. Ou seja, a coisa sai de controle. O caso do Banco Master, que é o mais recente apenas, ele é o caso que chamou a atenção da nação. E eles não vão conseguir jogar para baixo de um tapete isso. Então, de novo, espero que a
velha imprensa volte mesmo a fazer jornalismo, e que se tiver que cair metade da república, que caia, né? É uma republiqueta das bananas de qualquer forma. Agora, tecnicamente falando, os dois ministros que a gente sabe que poderiam tomar alguma decisão decente no STF, nada cai no colo deles, né? Mendonça e o Cássio Nunes. Tecnicamente falando, quem caindo poderia assumir as decisões para poder, por exemplo, colocar o Bolsonaro numa domiciliar? O Moraes mesmo? Não, porque o Mendonça vem falando assim, eu não posso meter o dedo nisso aqui porque eu não sou desse inquérito. Não, exatamente. Como o Bolsonaro está preso pela condenação na farsa da ação do golpe. O relator é o Alexandre de Moraes e o juízo é a primeira turma. O André Mendonça não está na primeira turma, muito menos o Cássio. Então, quem determina e decide sobre a execução penal nessa questão, se em que presídio vai estar ali, eles nunca se meteram nesse tipo de coisa. É porque é o presidente Bolsonaro, para perseguir o presidente Bolsonaro. Mas é a primeira turma. E é o Alexandre de Moraes. Então não tem que fazer contra essas decisões de lei de execução penal. Mas a prisão humanitária, domiciliar humanitária, já é um precedente consolidado no STF, inclusive. Se a pessoa atende aqueles requisitos, e no caso, mais de 70 anos, um idoso, com problemas de saúde, com laudo médico, e que a instituição onde ele está sendo preso, qualquer prisioneiro, não tem a capacidade de oferecer os cuidados de saúde adequados. É lógico que o presidente Bolsonaro atende a esses requisitos. E aí, de ofício, por qualquer petição ou de ofício, respondendo a tua pergunta, poderiam dar uma canetada sim. Então isso é interessante. Eles poderiam, de ofício, dar uma canetada sim. Qual seria o problema? Que invadiria a seara de outro ministro. Um ministro abusador de direitos humanos dessa maneira, você fazer o que é certo, você não poderia? Poderia sim. Rapidinho, explica essa parte de novo, desculpa. Mas é para o pessoal até fazer corte, explicar, divulgar e mandar para todos os amigos, conhecidos, que não é bem assim, cara. Não tem nada para fazer. Você já viu, quantos ministros você já viu que nem funcionavam nos autos, não estavam preventos na causa, não é relator, e dão decisões atropelando juízos de primeira instância, outros juízes de segunda instância, desembargadores. Há um acordo no STF que um juiz não passa por cima da decisão de outro. Mas se tem um ministro relator do STF cometendo essas atrocidades, por que você não pode ter a coragem de dar uma canetada de ofício para uma decisão de uma prisão domiciliar humanitária? Essa é a questão. Quantas atribuições e quantas jurisdições eles atropelaram? E coloca para plenário depois. Decide e joga para plenário para decidir. Exatamente. É isso que teria que fazer. Exatamente. Agora, voltando naquela questão dos ministros que estão na boca. Isso é uma causa inédita. Né? Não estou querendo criar esperança de ninguém, não sei. Mas essa já está sendo a discussão no Congresso e no Executivo. Querem botar o Messias, o Pacheco. Esses ministros têm que tomar um freio na cabeça deles. A gente está apontando essas ilegalidades há quanto tempo? Então está tudo em cima do Toffoli. Agora eu vou contar uma coisa para vocês aqui, Alan. Você lembra que o Ibanez Rocha foi afastado do governo do Distrito Federal quando? Lá no 8 de janeiro, não foi? Foi. Quando é que ele foi reabilitado pelo Alexandre de Moraes? Em fevereiro de 2025. Opa! Quando foi o acordo do DF, do BRB do DF? Com o Banco Master. Em março de 2025. Tá, porra. Então você acha que o Alexandre de Moraes estava fazendo o quê com aquele contrato de 129 milhões? Não estava fazendo esses lobbies ilícitos? Tentando ajeitar tudo para livrar o Borcaro dessas ilicitudes? Você acha que ele estava ganhando 129 milhões por que tipo de ação? Para entrar no quê? Exatamente para usar o seu poder da sua cadeira para interferir no Distrito Federal, no Judiciário, na Polícia Federal, no Banco Central, em todas essas instituições. Vai ter que se explicar, porque o BRB, de repente, estava sendo fraudado com títulos e consignados de fundos de investimento pelo Banco Master, sendo fraudado, sem liquidez, o Banco Master, eu vou comprar agora o Banco Master. E logo em seguida que ele foi liberado para voltar a ser, porque ele estava suspenso como governador. Ele tinha sido afastado do governo do Distrito Federal. Ele foi colocado de volta, no mês seguinte, o Banco do Distrito Federal faz um acordo para comprar o... Cara, no mesmo dia? No mês seguinte. Mês seguinte. Que loucura, né? Brincadeira. Hoje, o Judiciário e o Legislativo voltam de recesso, mas o país não pode voltar fingindo que nada aconteceu. Com o retorno dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, cresce a expectativa de milhões de brasileiros que querem ver as coisas avançarem de verdade. O Brasil acumulou escândalos demais durante o recesso para aceitar mais silêncio, mais adiamentos e mais decisões concentradas. O caso do Banco Master é o exemplo mais evidente. As revelações se acumulam, os vínculos com o poder político e com membros do judiciário se tornam cada vez mais claros e, ainda assim, tudo parece caminhar em ritmo controlado. O país precisa de investigações profundas, transparentes e sem dúvidas sobre o seu resultado. A sociedade não aceita mais a lógica de que grandes escândalos morram por cansaço. O que está em jogo não é apenas um banco, mas a credibilidade de nossas instituições.
Quando fatos graves se acumulam e nada acontece, a mensagem que se passa é que o crime compensa. Ao mesmo tempo, algo mudou fora dos prédios oficiais. O movimento Acorda Brasil, impulsionado pela caminhada liderada por Nicolas Ferreira, despertou um sentimento que estava represado. As pessoas voltaram a ocupar o espaço público de forma pacífica, vigilante e consciente. Não para atacar instituições, mas para lembrar que o poder existe para servir e não para se proteger. Essa vigilância não vai diminuir. Pelo contrário, cada dia mais brasileiros entendem que democracia não é delegar tudo e assistir de longe. É acompanhar, cobrar e exigir responsabilidade de quem decide. Com o fim do recesso parlamentar, o Congresso também terá um teste imediato. Deputados e senadores precisam derrubar o veto de Lula ao PL da dosimetria, que corrige excessos e reduz penas desproporcionais aplicadas aos presos do dia 8 de janeiro. Não se trata de impunidade, mas de justiça. Penas precisam ser proporcionais, individuais e fundamentadas. Elas não podem ser políticas. O Brasil não aguenta mais paralisia seletiva. Não aguenta mais escândalos sem consequência. Não aguenta mais decisões fechadas em círculos restritos enquanto a sociedade paga a conta. A volta do recesso precisa marcar uma virada. Ou as instituições respondem à pressão legítima da sociedade, ou a distância entre o poder e o povo continuará crescendo. E essa distância nunca termina bem. O país está acordado e não vai voltar a dormir. O meu nome é Tomé Abdushi e eu jamais desistirei do Brasil. Sério, isso daqui é uma das coisas mais indecentes que eu já vi em toda a minha carreira, com toda certeza. Toffoli orienta perguntas a diretor do Banco Central em busca de omissões e contradições sobre Master. Gente, vocês não estão entendendo. O Estadão teve acesso às justificativas do Toffoli para sua assessoria das perguntas que ele queria que fossem feitas ao diretor do Banco Central com a finalidade de desconstituir a liquidação do Master. Isso mesmo. Toffoli traçou uma estratégia a ser seguida pela delegada e por sua assessoria para anular a decisão do Banco Central. Além de todo o seu envolvimento com o caso Master, que já foi noticiado pela imprensa, Toffoli deixou registrado o que ele quer com as perguntas que ele mandou fazer para anular o caso do Banco Master. Olha isso, gente. Essa é a pergunta mais importante do processo. É Toffoli falando para a assessoria dele. Sem data não existe tempestividade. Com data surgem imediatamente as omissões. Gente, esse é o relator do caso com estratégia para anular o caso Master. Ele está advogando para o caso Master. Calma que ainda fica pior. O Estadão teve acesso aos registros. Olha só. O ministro também registrou o motivo da pergunta em uma observação. Cria uma contradição lógica incontornável. Ou o conceito de tempestividade é esvaziado, ou a fiscalização falhou por anos. Gente, Toffoli está nitidamente interessado na causa, criando ele, Toffoli, relator, ministro do STF, está criando os motivos que ele vai usar para anular o caso que ele é interessado e que ele é relator. Tá aqui, ó. E você achou que tinha acabado, né? Tem mais. Aqui aparece a omissão consciente documentada. O BC detecta indícios graves e ainda assim interrompe a fiscalização. Gente, é um ministro do STF atacando o Banco Central. Isso aqui não é um ataque antidemocrático às instituições? Um ministro do STF criando chicana para o Banco Central, criando motivos para anular a ação do Banco Central, criando motivos para questionar o Banco Central. É o STF contra o Banco Central, instituição contra instituição, e pior, é o STF criando elementos para anular uma ação do Banco Central. Isso daqui é muito criminoso, se não, no mínimo, gera a suspeição e impedimento do Dias Toffoli para ser relator nesse caso. Código de Processo Penal, artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado no feito. Alguém tem dúvida agora
depois de tudo que a gente já conhece do caso Master, sociedade, viajar com advogado, parcerias, e vendo agora o relator armando a anulação da liquidação. Alguém tem dúvidas que o Dias Toffoli, ele é impedido nesse caso? Ele é parcial? Ninguém tem mais dúvida, né? Gente, mas que escárnio isso daqui. Isso daqui é a falência por completo do sistema de justiça. Reforma do sistema de justiça depois do impeachment desses ministros é de extrema urgência. Não há mais como fugir disso. Reforma do sistema de justiça já. Chega disso daqui. Chega, isso daqui é o fim da linha. Eu acho que dá para esperar confusão. Inclusive, peritos da Polícia Federal dizem ter conseguido recuperar gravações, imagens e conversas no celular do Paquito. As informações obtidas até agora permanecem em sigilo. Aí ontem também o Lauro Jardim disse que o João Dória está ajudando o nosso queridíssimo Nelson Tanuri, grande empresário. Recebeu aí, né, umas visitinhas da PFL, Polícia Federal do Lula, recentemente, mas enfim. Alvo da PF, Nelson Tanuri tem levado a João Dória a tiracolo para assessorá-lo nas negociações das encrencadas das empresas das quais é dono ou sócio. Dória, obviamente, é um baita de um gestor, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Ministro do Supremo ligou ao gabinete de Lula para reclamar de fritura contra a corte no caso do Master. Recentemente, o ministro do Supremo pegou o telefone e ligou diretamente ao gabinete de Lula, no Palácio do Planalto. A conversa que seguiu foi pouco amistosa. Havia naquele dia avaliação no Supremo de que o petismo instalado no Planalto estava estimulando ataques contra a corte na esteira das investigações do Banco Master. Na alegação, o ministro do Supremo fez questão de deixar claro que sabia quem seria, na visão dele, o responsável pelo jogo sujo visto em blogs de esquerda. E o alvo teria sido o Sidônio Palmeira. Se é o Sidônio ou não sei. Agora você vê que o clima tá bacana, né? Bacana o clima. Tá todo mundo brigando entre si. Tá igual na Venezuela, depois que o Maduro caiu. E teve lá um drone voando, que era do próprio militares da Venezuela. E aí foi tiro para um lado, tiro para o outro, achando que já estava sendo invadido pelos Estados Unidos. Tá assim, tá todo mundo desconfiando da própria sombra. Aí o Estadão fez uma nota que não condiz com a realidade. Só precisava esperar um pouquinho para perceber isso. Essa pergunta da manchete será respondida pela Veja ao longo do final de semana. Mas no final da semana passada, né, na sexta, o Estadão fazia a seguinte pergunta na manchete: gesto de Toffoli no caso Master é para salvar o pescoço, o Supremo ou ambos? 7 dias separam duas notas oficiais. A primeira foi do Fachin, datada de 22 de janeiro. A segunda, do Toffoli, divulgada na quinta, dia 29. Ambas tratam do mesmo caso, a crise provocada pelas investigações do Banco Master. No meio delas, Fachin falou o Estadão. Seu tom tradicionalmente catedrático deu lugar ao discurso de quem precisa expor na esfera pública o que uns e outros colegas não querem ver. Andar de jatinho com advogado investigado ou ter a mulher contratada pelo Master, seja pelo valor que for, ultrapassa os limites do óbvio e não caberia o código de ética que ainda está por vir. Ao Estadão, Fachin deixou transparente: há ministros do Supremo que não querem tratar do código em ano eleitoral. O presidente do Supremo foi ao limite da ironia ao falar desse argumento, lembrando que, de 2 em 2 anos, a campanha no Brasil. Ou seja, se isso é trava para o Supremo aprovar um código, é o mesmo que dizer que não vai aprovar nunca. A entrevista do presidente do Supremo serve para corrigir a interpretação de quem viu a primeira nota como blindagem a eventuais deslizes de Toffoli no caso Master. Fachin indicou que não é isso. Os erros, advoga, podem ser sempre corrigidos pelo plenário. Ele está falando, não, Fachin está brigando aqui com o Toffoli e tudo mais. E a nota do Toffoli, que é a pergunta que ele colocava ali, é que se o Toffoli vai deixar que o caso volte para a primeira instância, vai abrir mão do caso e tudo mais. Na quinta, dia 29, aí o Toffoli saiu da toca, divulgou a nota sobre o Master na noite do mesmo dia, foi um pouco mais adiante e tirou o sigilo de vídeo de depoimento feitos em dezembro sob sua ordem. Recheado de trechos em negrito, o texto divulgado pelo Toffoli
conclui com indicação de que o caso pode vir a baixar para a primeira instância do judiciário. Agora, o próprio Toffoli admite a probabilidade do assunto deixar os escaninhos do Supremo. Se isso de fato ocorrer, estará dado o primeiro passo para a Corte se livrar do ônus de ter que lidar com o processo e põe em questão as condutas de Toffoli e Moraes. O primeiro, como relator, teve irmãos negociando com o fundo ligado ao banco investigado. Abrir mão do caso vai na direção de quem prefere preservar o pescoço. O segundo tem a mulher remunerada pelo Paquito. E até agora, né, ninguém viu problema com isso. Agora, se o gesto vai servir para livrar ambos de novos desdobramentos por conta dos vínculos pretéritos, são outros 500. E aí o Toffoli ficou chateado. O Fachin vem se isolando no tribunal com suas declarações. O Fachin depois falou com a Globo, depois dessa entrevista do Estadão, da possibilidade de corrigir. O Fachin já está cravando que o caso vai para a primeira instância, que foi o que ele falou para a Ana Flor na Globo. E esses pronunciamentos do Fachin vem incomodando a ala política do Supremo, que agora é o nome novo que ganhou, né? A ala do Gilmar Mendes, do Toffoli, do não dá para colocar o caso é de menor. O Flávio Dino, Moraes, Zanin, a galera que realmente manda. Aí a Veja publica. Caso Master. Os recados de Toffoli, o racha no Supremo e o fantasma da Lava Jato. Toffoli não gostou de ver publicadas na imprensa declarações do Fachin. Gostou não. O magistrado foi claro ao afirmar o Radar. Radar é o nome da coluna de fofoca política da Veja. Ou seja, ele foi claro ao afirmar para a Veja que está calcado em um parecer do PGR, do grande Paulo Gonet, que defenderá que o acervo ficasse no Supremo até a coleta completa de provas e que conduzirá o processo normalmente se houver indícios de pessoa com foro. Só precisa ter indícios. Se tiver indício, já tá bom. Enquanto a ala do Supremo considera que a presença do tribunal deveria ter sido mais contundente na defesa de seus ministros, em tom muito diferente da nota inicial que Fachin diz que a cobertura do caso Massa pela imprensa era um ataque à democracia, o grupo tido como mais político no tribunal cerrou fileiras com Toffoli e afirma que com o tempo as críticas à corte devem esfriar e Toffoli continuará normalmente no caso. Vai, Toffoli, uma hora o pessoal vai cansar de ficar reclamando aí do teu trabalho. Vai que é tua. Resumo. Ao se defender pela primeira vez das críticas à condução do Master, Toffoli afirmou que apenas ao fim das investigações vai analisar se envia as descobertas de investigação para outras instâncias. E, gente, na boa, eu acho muito difícil acontecer, porque se tá todo mundo falando que o escândalo do Banco Master, que o Daniel Vorcaro, o nosso lindo Paquito, tem conexões com todos os poderes, quais são as chances de, no meio dessas confusões, não surgir alguém com foro privilegiado? Pelo amor de Deus, pô. Com isso, além de escancarar o racha dentro do tribunal, coloca assim lá do oposto ao de Fachin e mais próximo a de atores, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Gostei disso. Atores. Os atores. Eles realmente são atores, né? Digno de Hollywood o que essa turma tá fazendo. A primeira manifestação de Toffoli sobre o Master também pode ser interpretada como uma espécie de seguro anti-Lava Jato, ao afirmar que, ao final, vai avaliar se envia o caso para a primeira instância, aspas, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Toffoli tem no retrovisor as investigações sobre o escândalo do Petrolão. Conduzidas pelo Moro, elas acabaram majoritariamente anuladas pelo próprio Toffoli. Toffoli anulou punição a réus confessos, cláusulas que permitiam multas milionárias, delações premiadas e uma enxurrada de provas colhidas em anos de Lava Jato, consideradas por ele contaminadas pelo fato do Moro ter sido parcial. Referências indiretas a Lava Jato também podem estar nas menções de Toffoli ao endosso do PGR para que o caso tramitasse no Supremo. E a informação de que ele próprio rejeitou, aspas, todos os pedidos de reconhecimento de nulidades formulados pelas defesas dos investigados, inclusive por violação de prerrogativa de foro. Neste caso, mais uma vez, uma indireta ao Fachin é inevitável. E por quê? Porque o Fachin era o relator da Lava Jato na corte e apenas em 2021, sob a alegação de que os casos tramitavam no foro errado, votou para anular todas as condenações de Lula determinadas por Curitiba. Não dá para esquecer nisso, né? Lula só está de volta por causa do Fachin. E quando isso aconteceu, quem apareceu em público para defender o Fachin contra os bolsonaristas foi Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Aproveitando aqui o espaço, vocês estão vendo
na internet, né, algum comentário sobre os arquivos lá, né, do Epstein, nos Estados Unidos. Aí tem uns comentários lá sobre a Marina Abramovic. Marina Abramovic, quando veio ao Brasil, né, encontrou com a amiga dela, que é a Madeleine Laxo, que é amiga do Deltan Dallagnol. Eu queria ver Deltan Dallagnol denunciar isso daí, ver se ele é homem mesmo. Falar da amiga dele e os vínculos, né, com esse caso. Esse caso tá chocando o planeta, Deltan. Tua amiga pessoal, né? E aí fica se vendendo aí como super cristão. A tua vida, meu irmão. Olha teus amigos. Olha com quem tu andas, eu te digo quem tu és. E curiosamente, só duas pessoas me chamaram de trombadinha do dossiê ao mesmo tempo. Trombadinha do dossiê. Deltan Dallagnol e Madeleine Laxo. Quando explodiu o escândalo da USAID, né, ambos trabalhando juntos aí para tentar tirar o corpo fora, porque os amigos do Deltan estavam envolvidos também com a USAID, né, a turma da Transparência Internacional. Não podia deixar isso passar, né? Tem que lembrar para ver se a direita acorda. Os primeiros pedidos do então advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo, sobre este tema foram apresentados 5 anos antes, em tempo. Ainda que, em algum momento, o caso Master vai de fato para a primeira instância, Toffoli é o ministro pré-evento para eventuais recursos ao Supremo e, necessariamente, será o relator de todo pedido de advogado e réu que bater as portas do Supremo. O caso não vai sair da mão do Toffoli. Não vai. Não vai. A Heloísa Martins, aquela lourinha forte da CNN, saiu da CNN, foi para de São Paulo. É porta-voz do Supremo e tá ali, ó. O Supremo retoma trabalho com divisão interna e se vê alvo do Congresso e ano eleitoral. É uma desculpa esfarrapada para uma solução esfarrapada. Esse código de conduta não resolve nada. Ninguém vai deixar de fazer nada pelo código de conduta. E aí, eu sei que vai ter agora a volta do judiciário. O Fachin pediu para todo mundo comparecer. Tá ali, um vídeo especial de Fachin. Pra todo mundo ir, ele vai defender a corte. Só o Fux que não vai porque tá doente. A expectativa é que Fachin faça um discurso em defesa do tribunal. Mas há dúvidas, mesmo entre as pessoas mais próximas do Fachin, se a fala vai ou não abordar claramente a sua principal bandeira, que é o código de conduta. Fachin tem apoio de um grupo de colegas, mas outra ala resiste ao avanço da proposta neste momento. Não faz vai ser nesse momento, no futuro. A avaliação é que a iniciativa de Fachin acontece em um momento delicado, deixando os magistrados e a própria corte sujeitos a uma nova onda de ataques. Fachin foi aconselhado a não fazer movimentos bruscos, sob pena de fragilizar o Supremo, logo no início de um ano que promete ser conturbado devido às eleições de outubro. 3 ministros ouvidos reservadamente pela Folha, vem um horizonte de atritos com o Congresso nos próximos meses. Adivinha quem são os 3 ministros que a Luísa falou? São os 3 da ala política. Eu aposto dinheiro. Como é que eu sei? Essa aqui, no caso, é a intuição, por conhecer com quem a Luísa comenta, né, principalmente nos tempos de CNN. Análise. Pressão por código de conduta para o Supremo fortalece Fachin. Será mesmo? De acordo com o Venceslau, o ministro vem fazendo movimentos calculados para promover a ideia do código de ética. Porém, boa parte dos ministros demonstra resistência. O argumento é que o momento não é ideal, já que nesse momento esse código podia ser interpretado como admissão de culpa. Como assim, né? Vão admitir que tem culpa no carro? Eles nunca têm culpa de nada, eles nunca erram. A resistência se intensifica pelo fato do Supremo estar no centro de ataques da direita, especialmente na eleitoral. Tudo é ataque, tudo é ataque. Ó, pobres coitados. Foi mencionado que o PL, partido de Bolsonaro, adotou como estratégia priorizar eleições para o Senado, visando aumentar a pressão sobre o Supremo. Não pode ser assim, focar no Senado para tentar solucionar os problemas do Brasil? Será que a gente não pode seguir por esse caminho? Aí, falando do código de ética, apesar de discussão sobre código de conduta, vai ter de Mapaluz em 2026. Vai estar lá, todo mundo. Uhul! Anteciparam aí pro início de junho, né? Porque vai ter a Copa do Mundo. Aí tem que dar tempo, gente. Todo mundo vai curtir a Copa do Mundo. É maravilhoso. Resta saber se em tempos de discussão sobre código de conduta e das relações perigosas reveladas recentemente no caso Master, se vai repetir a enxurrada de magistrados passando a semana em Portugal. Sim, vai. Vai. Eles não têm vergonha nenhuma. Eles vão deixar de ir porque eles vão ser criticados nas redes sociais.
eu vou deixar de beber vinhos caros, eu vou deixar de ser paparicado, sabe? De ser assim, né? Receber um baita tratamento, belos jantares, porque vão me criticar nas redes sociais. Vai sim. Vai ser um fracasso o Gilmar-Palusa desse ano. Aí o garotinho apareceu aí nos últimos dias, falando outras coisas, que eu acho que é tudo mentira. Eu só vou dar play pra mostrar pra vocês que é mentira. Acho que é tudo mentira isso daqui. Escutem essa mentira do garotinho. Mentiroso, compulsivo. Não acreditem em nada do que ele tá falando. Você vê acontecer um crime e você diz, só pode ser alguém que soubesse onde a pessoa estava ou alguém que estava lá. É o caso do Banco Master. Meus amigos, foram divulgadas situações que deixam claro quem criou esse problema. Eu vou dar aqui o nome. Quem criou esse problema todo foi o senhor André Esteves, sócio-presidente do BTG Pactual. E ele criou por quê? Como ele teve acesso a essas informações? Ele tentou comprar o Master. Fez uma auditoria. Uma due diligence. Ofereceu R$1 em troca de assumir o passivo. O Vorcaro não aceitou. Então, ele pressionou para que o banco fosse liquidado. Agiu corretamente o Banco Central e liquidar um banco que estava cheio de problema. Mas por que o André Esteves, que contou tanta coisa, não contou que quem vendeu como corretor os títulos podres do Banco Master foi o BTG e o Nubank? O vídeo ficou com um cortezinho. Esses três, mais de 90. Ficou com um cortezinho, né? Só apareceu o nome de 2 bancos. Mas acho que vocês sabem quem é o terceiro banco, né? Se não sabem, pergunta ao Constantino. 80% dos títulos podres do Banco Master foram vendidos por esses bancos. Aí eu pergunto, o sujeito que oferece o título podre a você, só quem emitiu o título que é responsável ou quem vendeu também é? Gostaria de saber. Eu não sei. Porque, veja, eu faço aqui algumas perguntas assim muito simples. Vocês acham que quem divulgou a imagem do André Esteves descendo naquele resort e o Toffoli diz que não é dele, a imprensa diz que é dele, os parentes dizem que é dele. Vocês acham que foi o Toffoli? Não. Não. Claro. Se não foi o Toffoli, foi quem? O André Esteves. Ele esteve lá. Ele tinha as imagens. Como ele fez diligência, ele sabia quem eram os conselheiros, quem eram os diretores. Vocês acham que o Lewandowski ia divulgar que o escritório dele tinha um contrato com o Banco Master de R$250 mil por mês? Lógico, o cara não ia. O Lewandowski chegou ao ponto de pedir demissão, pedir para sair do Ministério da Justiça, porque estourou essa situação. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes ia divulgar que o seu escritório, comandado pela sua esposa, tinha um contrato de 3.600.000 com o Banco Master? Não. Além do Vorcaro, que também não tinha interesse em divulgar, por que ele ia divulgar? Se ele contratou o cara para ajudar. E a outra pessoa que tinha essa informação?
André Esteves, O Dedé tá do demais. BTG Pactual. Ai, Dedé. Quem sabia que o Guido Mantega, ex-ministro de Dilma, ex-ministro de Lula, era funcionário do Banco Master, participando do conselho de administração, ganhando R$1 milhão por mês. Vocês acham que o Guido Mantega ia divulgar isso, né? Ou que o Vorcar ia divulgar isso? Não. Só alguém que tinha acesso aos dados do banco. Nem o Banco Central sabia disso. Mas quem se preparou para comprar e acabou não comprando, o BTG, presidido pelo senhor André Esteves, sabia de tudo. Vocês acham que o Vorcaro ele ia divulgar que esteve na casa dele, depois ele falou na Polícia Federal, o governador do Distrito Federal, Ibanez, e depois que o Vorcaro não conseguiu vender para o BTG, apareceu o BRB, Banco de Brasília. E aí teve encontro do Vorcaro com o governador. Você acha que o Vorcaro ia divulgar? O governador ia divulgar. Bem, não. Quem divulgou? Quem sabia. Então, quem criou essa crise que está abalando o Brasil, quem está passando informações para a mídia, chama-se André Esteves. Eu quero saber o que ele vai fazer. Eu não sei não. Eu acho que é tudo mentira isso aqui, viu? De coração, acho que é tudo mentira. Vou mostrar pra vocês verem as mentiras que estão sendo ditas nas redes sociais. Tudo mentira. Tudo mentira. Dedé não sabe de nada. De nada. De nada. De nada. Aí pegando o gancho aí nessa discussão do Dedé, ontem o Mafinha tava aloprando os liberais conservadores, né? A direita que é liberal na economia, conservadora nos costumes, e luta contra o comunismo. Eu sei que Mafinha encheu e chegava sempre aqueles comentários padrões, né? Tipo aquele ali do Andrew falando o seguinte: o Estado é uma entidade socialista. Todo Estado é socialista. Independentemente de quem estiver no controle, os burocratas que trabalham nele sempre vão ter incentivo para que o Estado aumente de poder, pois recebem salário e são dependentes dele. Tu acha mesmo assim que todo mundo que tá, sabe, na frente do Estado realmente luta pro Estado aumentar de poder, porque tem que aumentar de poder, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, é por isso que o salário, meu salário. É um cara como o Trump que a gente tava falando ontem, né? Acho um ótimo exemplo. O cara é bilionário. Eu acho que Trump tá preocupado em aumentar o salário dele como presidente. Eu acho que ele precisa desse salário como presidente pra alguma coisa. Pelo amor de Deus, sabe? É umas análises assim que você fala, meu Deus, aí, o que é que acontece com a direita brasileira, né? O que é que tá acontecendo? Pra onde a direita brasileira tá marchando? Aí o Mafinha fala o seguinte: a gente vive numa sociedade, sabe? Um coletivo. Não vem com esse papo, ANCAP, peda leite, porque a gente não tá mais em 2019. Já passou dessa fase, sabe? Que dava risada lá do vídeo do Arthur Duval indo em manifestação do PT perguntar o que era FGTS. Já deu essa fase. ANCAP é tão sério quanto comunista. Estado sempre vai existir e depende de pessoas, porque não é uma entidade viva, não é algo autônomo. Os atuais burocratas que comandam, né, que estão no comando do Brasil, eles trabalham ativamente para encher a barriga de banqueiros como André Esteves, Meirelles, Armínio Fraga, etc, etc, etc. Trabalham dia e noite para ganhar, eles trabalham dia e noite para todo mundo, para essas pessoas ganharem dinheiro sem fazer nada, com juros lá nas alturas, enquanto o brasileiro médio não consegue comprar nenhuma casa a mais. Inclusive, o escândalo do Banco Master deveria deixar escancarado como são os banqueiros que incentivam com muito dinheiro, né, a administração do Brasil. Aí, olha o que o Marfinha fala agora, que acho que você vai entender porque eu coloquei esse comentário no vídeo de hoje. Se um banco qualquer, um banco pequeno, responsável por 0,5% do mercado, que era o Banco Master, 0,5%, um banco minúsculo como o Master, colocou muita gente no bolso. Gente do Olimpo, gente do governo Lula.
Imagina o que um Itaú ou um Bradesco fazem. Imagine. Bancos que, inclusive, estão na pista há anos. E seus próprios familiares estão na máquina pública, em cargos que às vezes as pessoas nem sabem, nem conhecem, que participaram de discussões de todo o arcabouço econômico, fiscal, monetário brasileiro ao longo dos últimos 100 anos. Não. Quando é que o povo vai acordar, sabe? Vai compreender até onde vai o alcance desses senhores feudais. E pegando um gancho nessa discussão de que as coisas são um pouco mais complexas do que elas aparentam. A notícia de cima foi de hoje. Madrugada de hoje. A de baixo de sexta-feira. Votorantim negocia a venda de empresa de alumínio para estatal chinesa. Olha aí, ó. Viva o livre mercado. Pronto. O livre mercado. Se ter competição e tudo mais, o governo não vai interferir em nada. Tá aí. Essa notícia, grande parte da direita consegue ficar maluca, né? Porque tem a palavra China. Meu Deus! Não, mas a China não. Agora, quando é, sei lá, a estatal de Abu Dhabi, não é a empresa estatal, né? O Fundo Soberano de Abu Dhabi. Quando é o Mubadala comprando, ninguém reclama. O Mubadala pode comprar o Brasil. Quando é a estatal italiana, a Enel aí de energia, quem mora em São Paulo deve estar muito feliz, né? Com a energia nos últimos 2 anos. Aí também ninguém fala nada. Só o liberal, o conservador, ele só se choca quando é a China e a Rússia. Todo mundo pode comprar o Brasil. É literalmente comprar o Brasil. É um país tomando controle de setores-chave da nação. Mas aí pode. Só não pode a China e a Rússia. Os chineses se tornam um dos maiores produtores de alumínio no Brasil. É incrível. É incrível. Aí o pessoal com aquele discurso, não, porque no Brasil é isso, aquilo, outro, não tem incentivo. Nada no Brasil tem incentivo pro brasileiro. Agora o chinês quer tudo no Brasil, é incrível. Aí eles já se tornaram o maior produtor. Aí vem aquele papo do liberal que não tem incentivo pra ninguém investir nisso, investir naquilo outro. Tudo é culpa do Estado. Aí enquanto os caras ficam nesse papo maluco, tá lá, a China comprando o Brasil inteiro, de norte a sul. O que vai ser feito pra parar isso daí? O que vai ser feito pra parar isso? E eu não tô falando dessa toa, né? No vídeo ontem eu comentei muito sobre o debate, eu continuei assistindo esse debate, eu parei, porque eu falei, nossa, tá doendo dentro do meu coração. O cara mandou a pergunta que o brasileiro, o liberal e o conservador não possuem um plano para reindustrializar o país. Todo mundo que foi não conseguiu rebater, não conseguiu nem admitir a própria falha da direita, que realmente não tem. E aí o pessoal dava como solução para reindustrializar o Brasil, não é só diminuir o tamanho do Estado. Aí toda a justificativa das pessoas era que não, que o Estado é muito grande, e se o Estado é muito grande, o povo não quer investir em indústria. Aí o cara falava, o cara falava de BYD, chutando BYD, né? Falando, cara, olha só, essas grandes empresas no mundo, elas não nasceram do nada. Essas empresas precisam, né, de todo um aparato, logística. Por exemplo, a gente tem no Brasil o quê? Montadoras de carro. Gente, um carro tem diversas peças. Não são todas as peças produzidas pela Volkswagen, nem todas as peças são produzidas pela BYD, nem todas as peças são produzidas pela GM, Ford, etc. O cara pega vela, por exemplo. Vela de carro. Todo carro tem vela. Todo carro a combustão tem vela. A maior parte das velas da NGK é a marca que produz. A Ford não tem uma fábrica de vela. Assim, carro, na maior parte do tempo, você tem uma montadora. As marcas, elas produzem o seu próprio motor, lá o bloco e tudo mais. Mas muita coisa, às vezes até o bico injetor, culpa de alguém. E aí, essa discussão, o cara atrás, para falar da BYD, foi um cara, no Brasil tem a montadora, mas não produz a bateria. Por quê? Porque a bateria depende de 1001 coisas. Não é assim, não é tão simples. E aí vinha a galera dele, não, porque o problema é o Estado, o cara pontua uma coisa que é verdade. O Brasil, com o passar do tempo, só fez abrir cada vez mais a economia. E isso não resolveu. E também não significa que se você fechar a sua economia vai dar certo. Abrir e fechar a economia não é o que vai fazer dar certo ou dar errado. Mas você precisa ter um plano mínimo. Você precisa ter um planejamento mínimo. A galera da direita ia pra lá para recusar a existência de um plano. Aí eu fico pensando, aí
pegando no gancho da pergunta, que era o seguinte: o mercado não é quem faz a melhor alocação do capital. Ele colocava mais ou menos nessa linha. Aí você vê, quando você pensa em torno de país, de nação, para um país é importante que ele seja, principalmente um país como o Brasil, que consegue produzir petróleo assim, em abundância e é autossuficiente em petróleo, seria muito importante para o Brasil também ser autossuficiente no refino do petróleo. Refino, investir em refinarias. Desde que o monopólio, construção de refinarias e tudo mais, foi quebrado, aí pode entrar em debate. Não quebrou totalmente o refino, ou por mais que tenha feito, não é tão vantajoso para a iniciativa privada. Beleza, mas desde então, ninguém quis investir em refino no Brasil. Por quê? Porque investir em refino é uma coisa que só vai trazer retorno, cara, em décadas. É muito caro você construir uma refinaria. Não é um investimento ótimo, mas é um investimento necessário para uma nação. É igual você construir a Itaipu. É igual você construir uma grande usina de energia. A galera da direita tá tão na loucura de tentar, assim, provar que ela que tá certa ou que tá errada. Os caras não param nem para ouvir. É uma loucura. Eu nunca vi uma maluquice tão grande como foi esse debate, sério. Me abalou. Aí eu tô repercutindo tudo isso e mostrando aquela notícia anterior, porque o Cauã pegou um recorte que nem eu lembrava disso daqui, da entrevista que eu fiz com o Olavo. E ontem eu inclusive falei do Olavo, eu falei no vídeo ontem o seguinte, falei, gente, o Olavo falava que ele passou mais de 20 anos estudando antes de dar uma opinião. Fica calado para não falar besteira, para não passar vergonha. Ler, estudar, saber o que está falando, ter lido sobre os assuntos que ele está debatendo. Não igual os maluquinhos, os doidinhos da praça aí que ficam nesses debates malucos. Escuta esse relato do Olavo. Escute esse relato do Olavo e assiste lá 10 minutos para você entender a minha frustração. Reúne toda essa putada, né? A mulher que escreveu o livro, Como Discutir com o Fascista, chama essa idiota e diz, tá bom, me diga aí, quem foi Maurice Bardesh? É? Não sabe. Quem foi Alfredo Rocco? Ela não sabe. Ela nunca leu uma porra de um autor fascista. Também outro dia, veja, fui entrevistado pela famosa rádio britânica, né? Bebuceta. E ela falando lá, ela achando exagerado uma coisa que eu estava falando da KGB. Eu perguntei para quem você leu sobre a KGB? Nenhum. Tem que mandar tomar no cu, porra. O que eu posso fazer? Do outro lado temos o senhor que tá debatendo com o Dugin, mas ela não leu nada da KGB e quer dar pitaco. Pois é. Né? Agora, você põe uma pessoa dessa na frente do Dugin, o Dugin estraçalha. O Dugin estraçalha todos os nossos governadores de Estado, todos os nossos ministros e todo o nosso Congresso e todo o corpo docente, todas as universidades. Ele destrói tudo. Foi o que aconteceu. Botou esses malucos na frente do Gustavo Machado, ele machadou todo mundo. Destruiu. Porque acha que não, eu sou de direita. Olavo de Carvalho já refutou o comunismo. É só ir lá e eu falar em nome de Olavo de Carvalho e eu vou refutar tudo. Acabei com ele. Por quê? Eu estudei o assunto. Isso. Hã? Ele estudou. Eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente que os outros. Não, eu fui muito mais esforçado. Isso, porque eu estou estudando esta merda faz 50 anos, porra. Eu li mais livro de comunista do que todos os comunistas brasileiros juntos. Isso. Hoje mesmo, botei lá. Me digam quais são os livros importantes da esquerda nos últimos 50 anos. Ninguém conhece nenhum. Eu pus lá 5. Fala, lê pelo menos esses 5, pô. Você pega esse pessoal conservador, tudo falando do comunismo, nunca lê. Se você não pega o argumento adversário na sua melhor expressão, então você não conhece o argumento adversário. Então você pega assim, eu sou contra o comunismo, então vou refutar o comunismo do Lula. O Lula é analfabeto, meu Deus do céu. Você tem que pegar o George Lucas, tem que pegar o Wright Mills, tem que pegar o Paul Baran. Aí sim, pega os grandes da esquerda, leia, respeite pelo menos, né? Mas aí eu vou dar até um exemplo popular pro pessoal que tá assistindo a gente. Tem um menino que todo mundo aí queria carregar no colo, que era Caio Coppola, o conservador que o pessoal adorava. Ele tava debatendo com Fefito e Edgar na Jovem Pan.
Agora ele foi para CNN, está debatendo com Augusto Botelho, que é um advogado de muito tempo, inclusive membro do IDDD, que é o Instituto lá do Direito de Defesa, algo assim. É Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Que foi criado pelo Márcio Tomás Bastos, lá da era do PT, ministro da Justiça de Lula, que inclusive é o grupo que aprovou e lutou para aprovar a audiência de custódia. E agora você vê o Caio Coppola apoiando todo santo dia, porque tá achando que tá debatendo com o menininho da Jovem Pan, que tem revista e quadrinho. Isso aí eu vi. O Rodrigo Cocô instantâneo levar um cacete do Ciro Gomes. Veja, Ciro Gomes não é um grande intelectual. Acabou com o Cocô instantâneo, pô. Porque o cara é metido. No Brasil é o seguinte, o sujeito era de esquerda, virou para a direita, ele acha que ele viu a luz. Eu digo, meu filho, eu larguei a esquerda quando eu tinha 22 anos. Fiquei quieto durante mais de 40 anos estudando. Daí comecei a dizer alguma coisa. Eu fui me livrando das besterol esquerdista aos pouquinhos, fazendo como se fosse uma psicanálise. Não é assim, mudei de ideia, agora sou o gostosão. Claro que não é isso, porra. Então se você largou da esquerda, então comece a estudar, mas pelo menos respeite aquilo que você abandonou. Esquerdismo não é um bando de idiota. Não é, não. Tem gente altamente gabaritada. E pior, tem pessoas honestas ali. Tem gente gabaritada. Ainda tem gente honesta nesse debate. Tá? Não é porque você largou a esquerda que você tá mais inteligente. O Pedro Pôncio não ouviu essa parte aí do Olavo de Carvalho.